Muito boa noite a todos vocês. Vai começar mais um episódio desse podcast. Calil com Farra, e como vocês já sabem, eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E novamente, no dia de hoje, a gente vai ter uma convidada especial. Mas antes da gente começar esse bate-papo, vamos dar aqueles recadinhos básicos para todos vocês, para nos ajudar a tornar esse podcast cada vez melhor. Curtam esse vídeo, envie para os seus amigos, envie para os conhecidos, para os desconhecidos, para os amigos, para os inimigos, para todo mundo, para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, que vocês têm gostado bastante. Então, não esqueçam de comentar aqui embaixo também o que vocês estão achando, dar ideias, dicas, a gente está sempre aberto a tudo que vocês têm para falar para a gente. Não é? Isso aí. E hoje a gente tem uma convidada aqui especialíssima, a Raquel Lustosa. Ela é cirurgiã dentista formada na Unesp, onde também tem o título de mestre. Ela é filha do seu Divanildo e da dona Maria de Lourdes, é esposa do Tiago. Ela é tutora de 2 cãezinhos, que devem ser a alegria da casa, a Cacau e o Billy. Nasceu no Rio, vocês vão perceber do sotaque gostoso, mas morou muitos anos em Campinas, onde os pais moram. Boa noite, Raquel. Um prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Agradeço o convite, Farra, Calil, para esse nosso bate-papo de hoje, né? E espero poder contribuir também, né? Trazendo aí alguns assuntos interessantes. Raquel, para começar, por que odontologia? Por que você escolheu odontologia? Eu sempre gostei muito da área da saúde. Então, assim, acho que a gente tem algumas tendências conforme a gente vai estudando, né? E dentre as opções, eu resolvi escolher pela odontologia e eu não tenho ninguém na família. Encarei e sou muito realizada e muito feliz com a minha escolha. Assim, eu acho que eu tive uma curva de aprendizado, pessoas que me ajudaram durante todo esse processo para tornar o que eu sou hoje, né? A começar pelos meus pais, que eu sou muito grata, e todos aqueles que fizeram parte dessa minha formação, né? Você fez mestrado, né? Fiz. Pretendia dar aula? Ou era um mestrado mais técnico? Era um mestrado mais baseado assim, na minha necessidade no momento do meu trabalho. Então, para eu me capacitar mesmo. Não pensando em dar aula, nada. É mais para eu me atualizar, aprofundar naquilo que eu precisava naquele momento, que era saúde pública. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu tive a oportunidade de fazer esse mestrado, que é um projeto da Fiocruz Nacional, onde a gente tem parcerias de algumas universidades espalhadas pelo país, e eu consegui ser selecionada para essa vaga. E aproveitei 2 anos aí de muito estudo, numa abordagem que hoje eu acredito que é o futuro, não só do ensino, mas também do trabalho, principalmente quem está na área da saúde, que é uma abordagem multiprofissional. Então, o meu mestrado, ele foi numa dinâmica voltada para o aprendizado do adulto, junto com médicos, enfermeiros, né? Não foi só voltado específico para dentista, dentro do assunto do dentista. Então, a gente discutia muito casos, a gente desenvolvia muitas atividades de uma maneira diferente do que quando a gente era criança, por exemplo, né? Que tinha um professor lá que ia na lousa e o ensino era meio que unidirecional. Então, você só absorvia aquilo. Hoje, a gente participa, né? A gente participa desse aprendizado. Então, eu, assim, amei. Acho que a Isabela, com a Faculdade de Medicina, acho que ela tem uma abordagem aqui assim, né? O método lá é completamente diferente, né? O aluno é que tem que ir buscar o conhecimento, né?
E é bem bacana, né? E ela sofreu um pouco no início, porque não sabia, descobriu que não sabia estudar, faltou certa base na biologia, né? Então ela teve que correr atrás. Sim. Mas eu acho assim, fantástico, viu, Farra? O método aqui da Faculdade de Medicina. Aliás, todas as avaliações só tira a nota máxima, né? É bem bacana. Eu acho que é uma abordagem mesmo. muito parecida com essa, né? De aprendizado meio ativo, né? Isso, exatamente. A palavra é essa. E assim, o bacana é que um tema você desenvolve em equipe e, ao mesmo tempo, cada um traz a sua experiência dentro daquele tema, né? Então, isso é que era bacana, porque é a visão do dentista, é a visão do enfermeiro, no caso do meu mestrado, a visão do médico, né? A visão dos próprios professores, que eram os preceptores, que têm uma baita bagagem. Então, eu acho que esse é o caminho mesmo para a educação hoje, sabe? Eu tenho um amigo que é cirurgião plástico, que é o Maurício Barcelos, excelente cirurgião plástico, e ele atendia muito trauma. Lá, quando ele veio para Barretos de volta, tal, que ele é daqui, né? Estudou fora, depois voltou. E ele sempre me falou da importância do bucomaxilofacial nesses traumas, né? E da carência que tinha desses profissionais. Lá em Campinas, você chegou a trabalhar, por exemplo, no Mário Gatti, essas coisas? Eu vou contar, então, um pouquinho da minha trajetória. Ótimo. Eu me formei na Unesp de Araraquara e eu sempre gostei muito da cirurgia, então, tudo que envolvia essa parte. E quando eu me formei, eu já meio que emendei numa especialização de bucomaxilo em Campinas, que eu passei na residência pela Sociedade Brasileira, a Sobracibo. E 3 anos de residência, e a gente atuava em vários hospitais na época. Então, o Mário Gatti, ele é do Colégio Brasileiro, tá? Então, a gente não atuou no Mário Gatti, mas Santa Casa, Madre Teodora, então Santa Casa de Valinhos, Vinhedo, a gente fazia região, né, na época. E foi um aprendizado sensacional, onde você tem o contato com ambiente hospitalar, né, para quem gosta, né? Então, e você passava por estágio em várias especialidades médicas. E depois disso, eu fiz especialização em implantodontia, porque a buco digamos, é uma cirurgia de grande porte dentro da odontologia, né? E a implantodontia ela é voltada para reabilitação, tem a parte de enxerto também. Então, uma coisa complementou a outra, né? Mas a gente prestava serviço, né? O serviço da residência ali. Então, éramos vários alunos, vários residentes na época. Pelo que eu pude apurar, a Raquel morava lá em Campinas, né, tal, e aí ela trabalhava numa clínica com as amigas e com a meta de ter a clínica dela própria, né? E vai lutando, tal, até que ela comprou a clínica dela e aí apareceu uma oportunidade dela vir para Barretos, veio para Barretos, casou-se com o Thiago, tá aqui desde 2018, né, Raquel? Como é que foi essa mudança? Sair de Campinas, que a Rose passou pela mesma mudança. A Rose nasceu no Rio Grande do Sul, mas ela morava em Campinas, veio aqui fazer odontologia, nós nos conhecemos e depois ela mudou para cá em razão do casamento. Muito difícil, né? No começo é muito difícil. É difícil, porque são ritmos totalmente diferentes, né? As cidades. Então, eu fiz, na verdade, uma transição, eu não vim de vez. Então, em 2020, até porque eu tinha uma agenda, né? Eu tinha o meu consultório, mas eu trabalhava também fazendo cirurgia para outros consultórios. Então, era aquela vida louca, meu carro era um consultório itinerante e eu fui meio que finalizando meus pacientes e vim.
Então, eu ficava aqui 15 dias, ia fazendo um estudo no mercado, né? Procurando entender um pouco a odontologia em Barretos, exatamente. Que é um mercado bem saturado. Bem né, saturado. E assim, o meu marido, ele é daqui, então ele conhecia muita gente, mas as pessoas eram um pouco fechadas. Então, eu falei, quer saber? O sol brilha para todos, né? Então, encarei, achei um cantinho. Aliás, sou muito grata à doutora Marisa Regalo. Quero deixar aqui minha gratidão, meu abraço a ela. Mãe da Carol. Uma fofa. Eu adoro. Aliás, as duas. E foi onde eu fiquei até receber um convite, né? Para trabalhar onde eu estou agora. Então, foi um processo que eu fui fazendo aos poucos, finalizando lá em Campinas e criando raízes aqui. Mas quando eu vim de vez, que eu não conhecia ninguém, eu não sabia nem onde ficava uma padaria, uma farmácia, é desesperador, sabe? Mas aí, aos poucos, eu fui sendo incluída no ciclo de amigos do Tiago e no ciclo de trabalho, e aí foi. E hoje eu tô aqui, né? Super bem, porque eu acho que também a gente preza pela qualidade de vida, né? Campinas é uma mini São Paulo. E, então, assim, muito trânsito, você leva horas para chegar no seu destino, né? Lógico, a gente tem toda uma infraestrutura, né? Mas eu acho que são fases da vida da gente, o que a gente busca, né? Então, eu tô muito bem aqui em Barretos, graças a Deus. É uma cidade que eu gosto muito, tem, assim, muita coisa bacana lá, mas aqui eu acho que se vive melhor, né? Eu, às vezes, vou para lá de moto e o estilo de moto é muito perigoso, é muito para roubar, né? Mas eu ainda vou em Campinas, né? E tem muito comida boa, é bem bacana. Não, Campinas é uma super cidade, né? Imagino que quem muda para cá, assim, que está acostumado lá, eu lembro da Rose, no começo não foi fácil, né? E a mesma profissão, né? No começo muito difícil, mas eu acho que é uma não mudança, conhecia ninguém. Esse tipo de né? mudança é difícil para todo mundo, né? Porque a Carol mesmo, que é minha esposa, ela veio de Ribeirão para cá. Então ela não sabe ainda de se direcionar a rua 14, ela fica perdida com isso aí ainda. Eu levei um tempão. Mas vai na 14 com a 7, né? Mas como mas assim? isso funciona melhor, né? Do que nome, né? Quando Funciona. você tá lá aqui na banda, aí você vira na Moraes Salles, você fala, como? Aqui pelo número, pelo menos você tem como se orientar, né? Mas dependendo, por exemplo, sempre tem uma região que você anda mais, né? Então, dependendo do endereço, eu ponho no GPS ainda, gente, porque é fora. Eu falo, não, eu sei que é pra banda de lá ou pra banda de cá, mas chegar assim, né? Mas existe essa mudança, é difícil mesmo, né, para adaptar. Você sabe que a Raquel é quem coordena a área de odontologia lá da clínica Vita Care, do Firas, nosso amigo Firas. Sim. Firas Eldrub, né? Sim. E fala um pouquinho desse projeto, como que estão as coisas lá, como as pessoas que estão te vendo agora, que querem se consultar com a doutora Raquel. Fala um pouco do trabalho que você faz lá, Raquel. Lá a gente tem a proposta, né, do doutor justamente com esse olhar multiprofissional. Então, apesar de ser Vita Care, centro médico, a gente tem não só odontologia, né, nós temos fisioterapeuta, nutricionista, nós temos várias especialidades médicas. Então, o cardio, a infectologista. A Gabriela. Que inclusive nós trouxemos aqui. Maravilhosa. Sensacional. Então, assim, a gente está com uma equipe realmente diferenciada, muito boa. E equipamentos de última geração, porque ele fez questão de investir nisso. Eu acho que Barretos é uma cidade que carece demais de bom atendimento, de, assim,
resolutividade, sabe? A gente percebe muitas vezes que, como eu sou da área da saúde, né? Então, muitas vezes os pacientes, eles não têm um acompanhamento mais de perto, né? Essa coisa integrada. É muito assim, te atende aqui, faz o exame num outro lugar, volta daqui não sei quanto tempo. Aí, quer dizer, a sua necessidade ali naquele momento vai esperar não sei quantos meses, né? Então, a proposta ali é muito boa. E assim, é um ambiente maravilhoso, porque é uma paz gigantesca. Lá são 16 salas. Nós temos coleta de exames, nós temos ultrassom, nós temos toda a parte de exame cardiológico, aquele exame do sono que põe os eletrodos, eu esqueci o nome agora. Então, assim, a gente tem vários exames, endoscopia, tá? Com equipamentos de última geração. Eu acho que a gente precisa, através do canal de vocês, chamar o pessoal para vir, né? Conhecer, dar uma oportunidade para perceber essa diferença do atendimento, sabe? Fica ali na 21 com a 14. Com a 14, bem de esquina ali. Bem bacana o prédio. Vovó Holanda, não tem erro. Exato. Não tem erro. Não tem erro. Não. Vovó Holanda do meu querido amigo Raquel, Cássio. e o atendimento lá é particular, tem convênios, como sim. funciona isso? Nós temos 3 meses de clínica, né? Então, atualmente é particular. Nós entramos para validação, né, de parcerias com alguns convênios. A gente tem só um convênio que deu um retorno para nós, tá? Mas a ideia é parceria com convênio, sim, principalmente para os exames. Então, eu acredito que conforme isso for acontecendo também, a gente vai divulgar na mídia social também, né? Porque tem alguns exames que não tem em Barretos. E lá tem. E lá tem. Então, eu acho que vale a pena quem precisar entrar em contato, sabe? Ou dar uma passadinha, porque tem bastante coisa lá. E sabe? lá especificamente você presta qual serviço ao público? Então, qual especialidade? na Odonto eu faço clínica geral, Certo. né? Porque é a minha formação. E foco na parte de cirurgia, de implante, reabilitação de implante. Estética não. Eu não faço harmonização, tá? Não, estética dental mesmo. Dental, Lentes, não. também. Mas assim, nós estamos também formando uma equipe, porque eu não tenho todas as especialidades, né? Então, hoje eu já estou com a parceria, o Dr. Matheus, que faz o canal para nós, né? Um excelente dentista. E futuramente teremos também a ortodontia com Invisalign, né? E então, assim, com o tempo, né? Então, a proposta da gente também fazer atendimento domiciliar, né? Atendimento para pacientes com necessidades especiais. Então, é bem bacana. Você, além de ter título na saúde pública, você também tem experiência em saúde pública. A ideia é levar esse conceito para a clínica, para atender as pessoas, não pelo valor do público, mas prestando um serviço, porque o SUS ele presta um serviço à população, né? É um pouco desse serviço, um pouco desse sentido humano para as demais pessoas. Sim, essa visão, né, do atendimento tão falado, né, da humanização, né, é exatamente isso. Então, a gente, praticamente todos os profissionais que trabalham na clínica têm essa visão e a proposta é essa. Então, eu estou num atendimento, por exemplo, ali no meu consultório, o paciente está com uma hipertensão, passou pela triagem, com a técnica de enfermagem, então eu já
vamos ver, você faz acompanhamento, quando foi seu último exame, né? Seu acompanhamento, um check-up. Então, é uma abordagem diferente. Até porque, Calil, a gente não pode ver a boca como algo isolado. Isso é cultural. E isso vem mudando, mas ainda vem desde a graduação, na verdade. Isso vem mudando. Aquela ideia que o dentista trabalha só entre 4 paredes, é o especialista, né? E ele vê dente, pronto, acabou. Não é essa visão nossa lá do VitaCare, nem a minha, né, como profissional. Então, assim, a gente... a pessoa está tomando Monjaro, ela pode ter uma sequela bucal. E eu tenho que saber manejar. A pessoa é diabética, eu tenho que saber o que esperar da boca daquele paciente, como orientar aquele paciente, né? A pessoa é fitness, faz treino, enfim. A creatina, o que causa no dente daquele... Cafeína. A cafeína. Vai tratar então, o cara disparado. Exatamente. Alergias. Então, eu não posso ficar presa apenas a uma cárie, uma troca de... Não é isso, né? Então, vai muito além. E esse paradigma vem mudando a passos de formiga, mas vem mudando. E, assim, cabe a nós, profissionais da área da saúde, principalmente nós, dentistas, né? Conscientizar o paciente quando ele está na nossa cadeira sobre isso. Porque tem muita coisa que é da saúde dele ou que tem a ver com os hábitos dele e que vão impactar, né? O próprio bruxismo, né? O apertamento dentário. Então, se a gente for pensar depois da pandemia, nós tivemos um aumento significativo, principalmente em crianças. Né? E como manejar? Quais os tratamentos que eu tenho para oferecer? Né? Até onde aquela família está disposta também a vestir a camisa, investir? Então, é por aí. E, por exemplo, vai ter gente que vai estar... Muita gente vai assistir esse programa e vai se perguntar, né? Qual é o momento de procurar uma especialista em buco ou em implantologia? Né? Por que ela deveria procurar? Porque existem provavelmente pessoas que necessitam, né, de um acompanhamento mais especial nesse sentido, mais direcionado, mas quais os sinais que essas pessoas apresentam que elas, poxa, olha, vejo isso, talvez eu deva procurar. Inclusive, acrescentando, na clínica geral também. Exato, isso que eu ia falar. Eu acho que, a princípio, a gente tem que procurar, igual você faz um check-up anual, pelo menos, né? Você tem que ir ao dentista também, pelo menos, uma vez no ano, 2 vezes ao ano. Então, é um check-up, uma profilaxia profissional, uma limpeza dentária, é diferente do que a que você faz em casa, né? E é onde a gente aproveita para fazer toda uma avaliação, toda uma inspeção, né? A gente examina mesmo e sinaliza para o paciente, olha, você está com uma lesão aqui, olha, você está com uma cárie aqui e tal. Nas especialidades, então, no caso da minha, geralmente quem faz uso de aparelho precisa, às vezes, tracionar um dente ou extrair um siso, né? Ou extrair dentes para liberar espaço para que o aparelho consiga fazer toda a movimentação necessária para deixar a mordida, né, em equilíbrio. São indicações da bucomaxilo, vamos dizer assim. Lesões, traumas de face, então, acidentes, quedas de bicicleta, violência, né? Quedas mesmo, da própria altura. Então, assim, traumatizou a face, né? Região próxima aqui do ouvido. Bruxismo também? Bruxismo também, tá? Na parte da implantodontia, a gente sabe que o Brasil é um país de desdentado ainda, infelizmente, né? E a implantodontia, nem em todos os municípios está pelo SUS. Em Barretos não tem. Então, é uma técnica onde você consegue devolver para o paciente os dentes,
né? É uma das técnicas, que hoje é considerada uma técnica padrão ouro de tratamento. Então, você precisa, logicamente, de alguns pré-requisitos, que esse paciente tenha condições de fazer esse tratamento. Eu não estou falando aqui de condições financeiras, tá? Estou falando de condições fisiológicas mesmo. E você consegue devolver ao paciente qualidade de vida, convívio social, autoestima, né? Além das questões voltadas para a saúde, que é você conseguir mastigar, você conseguir ter uma boa digestão, né? Não impactar tanto no seu sistema gastrointestinal, engolindo inteiro, porque tem gente que não tem dente, né? Então, aí você fala, meu Deus, como que mastiga, né? Como que... Então, se a pessoa perde um dente, se a pessoa sofreu um acidente, quebrou, não teve jeito, o dente saiu inteiro, tem que procurar um implantodontista ou um bucomaxilo, né? Que a gente consegue fazer toda a avaliação necessária e orientar esse paciente num acompanhamento ou no tratamento que ele precisa, né? Raquel, nesses anos todos de profissão, aliás, viu, Farra? A Rose sempre me disse que quando tem uma cirurgia que é daquelas, tem que chamar a Raquel. E várias vezes a Raquel foi lá socorrer. Nesses anos todos, principalmente assim na saúde pública, qual foi o caso assim que te deu mais satisfação profissional? O caso que você atendeu, não de gestão, que você atendeu, que você falou, putz, acho que eu mudei a vida dessa pessoa. É difícil falar de um só, porque quando você está na saúde pública, o retorno que você tem é a gratidão do paciente. Então, às vezes, o pouco que você consegue já fazer por aquele paciente, para ele foi tudo. Então, assim, eu tive casos de que paciente chegava para tratamento e chegava e desabafava. Então, virava uma sessão terapêutica e eu entendia que naquele momento era o que o paciente precisava e não era de atendimento odontológico. Pronto. Já ajudei aquele paciente, tá? Cirurgias, né? Eu lembro de um caso em específico de um paciente, porque eu atendi esse paciente, ele chegou para mim apavorado, porque pegaram um raio-x dele, falaram que ele tinha uma lesão óssea e que ele precisava arrancar os dentes, mas ninguém queria pôr a mão. Eu falei, vem cá. Fiz a cirurgia, cuidei desse paciente. E onde eu estava trabalhando na rede pública, esse paciente me procurava. Sabe? Então, assim, meio que fidelizou, ele só tinha confiança. Então, assim, isso para mim diz muita coisa, sabe? Então, eu posso falar que eu, assim... sou muito feliz com a escolha que eu fiz e gosto muito do que eu faço. Então, assim, casos difíceis, pode vir, sabe? Eu acho que pessoas precisam de profissionais que resolvam, né? E quando eu preciso, eu também tenho apoio, né? Eu também tenho a quem recorrer. Eu acho que é isso, né? A gente ajuda... e também é ajudado. Então, eu tenho vários, assim, que me vêm na memória. E do mesmo jeito que tem os casos bons, tem os casos de pessoas complicadas. Não os casos ruins, de resultado ruim, não é isso. Mas o que a gente percebe é que na área médica, na área odontológica, existe uma parte pequena da população que gosta, às vezes, de fazer um sensacionalismo e tal, e que isso não ajuda em nada, né? Isso não contribui em nada, né? E é assim, a gente aprende a lidar com isso, a entender o perfil desses pacientes e a manejar, conduzir. Então, às vezes, chega muito galo de briga, né? Querendo realmente inflamar... e você quebra. Mas por que você está falando assim?
Por que você está gritando? Vamos conversar. O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Né? Por mais que por dentro você não concorde, por mais que por dentro você fale, para que está fazendo esse escândalo, né? Para que está... Você usa da experiência de vida. E aí você resolve, acolhe e pronto. Então, mas isso, nem todo mundo é disposto, né, infelizmente, e vai de cada um, sabe, Calil? Porque o perfil da pessoa é esse. E ela sabe direitinho com quem ela inflama, com quem ela vai criar a confusão, né? E se com você ela não conseguiu, ela não vai mais. Então, a gente também aprende a contornar essas situações, né? Não existe um treinamento profissional para isso, é no dia a dia mesmo. Lidar com saúde pública, isso aí sempre, né? O Ricardo até comentou sobre a clínica, né, do Firas, que é muito nova, você falou que super tecnológica, né? Existe alguma... Até a gente perguntar sobre isso, o momento da implantologia, as técnicas mais novas, assim, o que você tem observado neste momento da sua profissão, assim, da sua especialidade? O que você vislumbra que ainda nós podemos alcançar? Emendando. O uso de impressora 3D, isso já é comum? Já. Dá para fazer o formato que você quer ali? É sensacional, é fantástico. Eu tive de me adequar nesses 3 meses aí, né? A essa tecnologia de ponta. Então, assim, você mexer com raio-x digital. Hoje tudo é virtual, tudo é digital, tudo é muito rápido, é muito na hora, né? Então, por exemplo, você vai numa consulta, você tem lá a câmera intraoral, então aquela avaliação que eu fazia usando o meu espelhinho clínico, o redondinho, eu consigo hoje te mostrar. E numa tela, e você visualiza a sua própria condição da sua saúde bucal e vê tudo que eu estou ali falando, né, em termos de avaliação. Porcão, tem que escovar os dentes. Tem muito tártaro aqui tem no fundo. muito tártaro, você tá vendo. Olha as manchas, né? E por aí vai. Então, já aconteceu de paciente virar para mim e falar assim, não quero, doutora, não quero, não precisa. Porque muitas vezes a pessoa, é difícil ela, né, ver a situação em que ela se encontra ou lidar com isso, enfim, não precisa, não quero. Então, tudo bem. Além disso, nós temos o raio-x digital, né, que hoje você coloca um sensor na boca do paciente. O aparelho é portátil, igual uma máquina fotográfica antiga, que você tira a foto. E manda menos radiação, não? Menos radiação, vem com um próprio escudo, o aparelho, né, de proteção. E, claro, a gente também usa o colete, o paciente também. Mas ali, ó, tirou, já sai na tela. Não ficou bom? Vamos de novo. Tchuc. E essa imagem eu trabalho. Então, eu aplico filtros, eu trabalho. E faço o paciente entender, sem falar linguagem técnica, mas o que está acontecendo com aquele dente. Sem dizer que é uma imagem digital. Que não é um filme né? Que você tem que mandar para o professor lá em revelar. Se você, por exemplo, falar, não, esse caso aqui é aquele que nós estudamos na literatura, olha aqui. Esse não, esse é um arquivo. Estou te mandando um arquivo agora, dá uma olhada aí nesse caso. E outra, você anexa no prontuário eletrônico do paciente, que é um sistema do computador. Não existe mais hoje, pelo menos lá no VitaCare, físico, nada papel, fichinha de paciente. É tudo digital, tudo virtual. Então, você tem a anamnese, você tem os raios-x, foto
Então, eu estou fazendo cursos de fotografia mesmo. Então, para você tirar a foto do paciente externa, interna, né? Então, e você anexa nesse prontuário, vai tudo para a nuvem. Antes e depois, ou um comparativo. O paciente veio esse ano, vai voltar ano que vem. A gente tem já material para poder mostrar e comparar, né? Então, assim, é muita novidade, é muita modernidade. E essa questão do modelo 3D que você levantou, ele é muito usado para quem faz a parte de ortodontia, né? Mas também essa parte de reabilitação. Reabilitação inclui a parte estética de facetas, lentes, coroas, implante dentário, placas miorrelaxantes para bruxismo. Por quê? O paciente faz um escaneamento, o arquivo já vai direto para o laboratório. Esse laboratório tem que ser um laboratório atualizado, que tenha o recurso, que tenha o software, que tenha a máquina que esculpe esse modelo 3D, porque é tudo muito caro. E para que a gente consiga, então, uma rapidez, diminui falhas, né? Porque você molda, vasogesso, né? Manda isso para o laboratório, até o pessoal do laboratório fazer o que tem para ser feito, mandar de volta para você. Então, a gente conta com falhas humanas, distorções de materiais, tal. Essa tecnologia, ela vem realmente para ajudar e minimizar erros, né? E tornar tudo mais rápido. O molde, né? Imagina, moldar. Você ortodontista, você fazia aquele molde de colocar na boca. Exatamente. Você quase engasgava, e né? tem gente que tem muita ânsia, né? Para pacientes especiais. Então, assim, a gente já sofreu muito, né? E hoje a gente tem esse recurso. Nossa, muito legal isso. Eu vejo assim que aqui no Brasil a gente tem algumas vantagens, até principalmente na área de saúde. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na rede em Barretos, disponível restauração. Talvez não seja perfeito. Talvez não tenha todas as especialidades, talvez a prótese e tal, não sei como funciona. Mas existe aqui uma cultura, não sei se é porque eu sou casado com uma dentista, né? Mas de passar o fio dental, de escovar os dentes e tal, que causa estranhamento nos outros países, né? Então, quando às vezes a gente viaja, o cara fala, não, mas aí acho um nojo, se eu levanto da mesa, vou lá escovar os dentes no banheiro, né? Porque não dá para ficar sem escovar os dentes, sem passar um fio, né? Fio dental, então. Porque fora, e eu sei que você viaja muito, você já deve ter visto muita coisa feia. Você vê uma pessoa bonita com os dentes podres. Entendeu? Escurecidos. E aí a gente... Gente, eu não sei. É mal da profissão. A gente pode estar vendo um programa de televisão, a gente bate o olho, a gente já sabe. A gente já vê, entendeu? A gente já está dando pelo menos alguns diagnósticos, né? Dentista é assim. Então, é complicado mesmo, porque a odontologia no Brasil, ela é de ponta. Ela é de ponta, tá? Ela realmente é diferenciada. E quando você vai, assim, para fora, é muito nítido essa diferença cultural, realmente, né? Dos cuidados, de uma maneira geral. Existem países, inclusive, que para se formar cirurgião dentista, se faz medicina primeiro. Não é? E assim, e aí acaba que os dentistas brasileiros são muito mais habilidosos, né? Houve no passado aquela migração dos dentistas brasileiros para Portugal, né? E aí o português dizia, poxa, mas nós aqui temos que fazer medicina antes, muito mais tempo, tal. Chega lá, e aí chega lá o brasileiro habilidoso e tal, né? Aliás, vamos falar um pouquinho de viagens. Você gosta muito de viajar. Adoro. Você conhece vários países. Eu queria que você falasse, além de ter ido um monte de vezes nos Estados Unidos, né? E os países da Europa. Por onde você passou? Por onde você andou? E qual foi o país do dente mais podre de todos? Argentina. Buenos Aires.
É mesmo? É verdade. Você sabe que eu acho que o ano passado eu fui para lá uma meia dúzia de vezes, né? Passamos um ano novo lá. Eu viajo muito de moto, então eu passo muito ali. Pelo menos verdade. dos países que eu conheci, verdade. tá? Porque a gente tem que levar em consideração, assim, Europa também, o tabagismo, né? Então, assim... E lá na Europa se fuma muito. Impressionante. E eu fui agora recente para Copenhague e, assim, agora a moda é um sachêzinho. Não sei se vocês chegaram a ver na internet alguma coisa sobre isso. Não é nem o Viper. É um sachêzinho, como se fosse um chicletinho Trident, tá? E a pessoa coloca assim, ó, na mucosa. E aquilo é nicotina pura e... É tipo um LSD de nicotina. De nicotina pura. Um adesivo de nicotina. É. Eu nunca ouvi falar disso. Como chama isso? Ai, agora você me pegou. Tá, Sim. mas assim, a moçada era direto. Você via mexendo, colocando tal. É similar a um fumo, né? Eu conheço gente aqui, Que masca principalmente fumo. na nossa região, que põe o fumo na boca, fica cuspindo o tempo todo num copo. Aquela e coisa... tem ferida na mucosa, pois né? é. Impressionante, né? Pois é. As Existe, implicações inclusive, disso, por exemplo, de colocar câncer, alguma coisa... né? Talvez. Sim, com certeza. E é já esperado, né, um aumento do número de casos de câncer, envolvendo não só boca, mas pulmão também, no caso do Viper. Né? Então, Diz que assim, destrói o pulmão destrói muito mais rapidamente. rápido e a moçada tá E a questão da boca no vape, ele tem também algumas mais implicações com o cigarro, por exemplo, ou não? Ele tem mais substâncias químicas, tá? E assim, muita gente mistura muita coisa. E o também. cara não para. O cara Não fica para o o tempo tempo todo, em qualquer lugar. E dizem que a temperatura é muito alta também, Isso, né? isso derrete o pulmão. Um negócio impressionante. É complicado. E aí não tem conserto. Por isso que é proibido no Brasil. Mas, por exemplo, na Europa, aonde você anda, o cara Onde tá fumando você aquilo anda. todo mundo. Fumando um pendrive. O pendrive e esse Esse eu nunca sachêzinho vi. aí. Onde que você foi assim que você achou mais bacana? Que você falou assim, esse lugar aí eu moraria. Nossa, eu amei Budapeste e Viena. As duas cidades que eu fui, assim, que eu mais Você fala inglês, curti. não? O Thiago fala mais do que eu. Eu me viro. O Thiago é viajado O pra caramba, Thiago né? é. Ele viaja direto, eu falo com ele, eu tô no México, não, viaja pra caramba, né? Cheio de carimbinho lá no passaporte E dele. agora Deixei não vai ele. carimbar mais, viu? Não. Não, agora só o sistema, a maioria dos países não vai carimbar mais. Eita. A Argentina já é assim, já não carimba, o nosso. O Uruguai ainda carimba, o Chile ainda carimba, mas a Argentina não carimba sabia. mais. Olha E só. na Europa também, não sei se você foi recente, eles mudaram lá para você entrar naquele território, né? Como chama? Schengen. Naquele território, você agora vai fazer uma biometria, então está tendo um pouco de fila lá nesse começo, para quem não foi cadastrado ainda, e também não vai ter carimbo mais. Olha Você vai estar só. no sistema só, né? Esse cadastro faz aonde, Calil? Lá mesmo, a hora que você chega na imigração. imigração, e aí vamos fazer biometria e Interessante. tal, e aí uma vez só, depois não faz mais. Aí lê o passaporte e acabou, né? Agora, e o pior lugar? Que você falou assim, aqui eu não volto. Oi. Olha, eu não vou saber. Sei sim. Eu fui para Baltimore, nos Estados Unidos. Não volto jamais. Por quê? Muito ruim. Olha, o Thiago, ele ri dessa história, porque a gente foi para lá e a gente tinha uns dias. E eu falei, não, vamos para Baltimore e tal, porque tem muita água naquela região ali. Eu falei, a gente faz uns passeios e tal. Vi um hotel super bem cotado no Booking. Bom, já começou que nós chegamos à noite. E chegamos lá, o pessoal falou que não tinha reserva nenhuma. Olha, foi um rolo. Eu sei que colocaram a gente num quarto lá. Horroroso.
A cidade não tinha nada, só tem um aquário muito bacana e ponto. Entendeu? Então, assim, não volto, porque não me acrescentou, não me agregou em nada, Mas Baltimore. montanha-russa você foi? Orlando, Ah, andar de isso, sim, as montanha-russa? comprinhas, outlet, Sim, né? mas e as montanhas-russas? Aham. É bom É aquilo, bom, hein? é bom. Nossa, mas aquele é bom. Queda livre eu não gosto não, mas montanha-russa Mas um negócio dependendo da bacana. montanha-russa, a gente É. passa por uns momentos ali que, né? Tampa, você foi não? Tampa a gente não chegou Tampa aí. não. É. Tampa tem um eu fui parque já lá. há muitos anos. já. Tem um parque lá de bom de montanha-russa. É, viu? eu fui, eu trilho na cabeça, assim, ó. Você ia com as perninhas balançando. Isso. Você até, aquelas imagens, igual paraquedista, que fica, era tipo isso nas fotos. Quando não, você ia ver no final da... É bem bacana. Os Estados Unidos eu acho que para passear assim é legal. Talvez, pelo menos não me atrai nem um pouco, assim, morar lá, né? Não. Eu acho que assim, a vida que a gente vive aqui, eu acho bacana. Lá tudo funciona e tal, mas há um preço muito caro, né? Mas se você me perguntar assim, você tem uma viagem, né? Estados Unidos ou Europa? Europa. Uhum. Eu acho mais acolhedor. Eu acho mais rico em história, né? Eu gosto mais. E eles têm um negócio lá que é interessante, e o argentino também tem isso. Eles o trabalho para eles é uma parte da vida. Não é a parte mais importante. Não é. Eles trabalham para se sustentar e para viver. E eles, naquele horário, eles não se matam, não. É naquele horário. Alguns países como a Argentina, a Espanha, com siesta, os caras almoçam, deitam e dormem e abrem mais tarde o comércio, sabe? E é interessante essa relação que eles têm com o trabalho, que eu acho que é um negócio que é bacana da gente enxergar na vida, né? Ficar se matando e tal. A gente tem que ter qualidade de vida, porque senão a gente fica maluco. E não adianta a gente trabalhar. Você sabe, você perguntou para ela no lugar que ela gostaria de voltar. Eu sou apaixonado no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu amo o Rio. Eu acho que o Rio tem um pouco dessa cultura, sabe? Você vai na praia meio-dia, tem uma galera na praia meio-dia. Lá eles têm um lifestyle bem mais... Nossa, eu sou apaixonado no Rio. O Rio, para mim, talvez seja a cidade mais bonita do Brasil. E por que você não ficou lá? Eu não tive poder de escolha, eu tinha 5 anos. Então... né? Aí meu pai foi transferido a trabalho, na época ele trabalhava na Embratel, e a gente veio para Campinas, né? Então eu era bem pequenininha. Eu falo que eu sou uma carioca da gema fajuta, né? Porque a minha família inteira, assim, meus primos, meus tios, moram lá até hoje. Visita não lá só ainda. Rio Capital, mas no estado todo Baixada do Rio. Fluminense. Então, eu vivo indo para lá, né? E assim, férias, sempre indo para lá. Mas, assim, hoje, a minha vida ficou pro estado de São Paulo mesmo. Um lifestyle mais workaholic. Pouco, né? Mas mais reduzido. Acho que você talvez viu que esse negócio de acelerar. São Paulo, Campinas, né? São Paulo é o contrário do Rio, e eu acho que o carioca está muito mais na vibe correta, de pensar na vida, de pensar na saúde, de ir à praia, de ser relax, né? Porque... E assim, eu acho que esse você tocou num ponto assim que eu acho que é um dilema para todos nós, na verdade, né? Até que ponto vale a pena? Eu vi até uma postagem da Rose hoje, né? A gente se perguntar, vale a pena? Porque às vezes, quantas vezes a gente não levou trabalho para casa? Todo mundo já fez isso, alguma vez na vida, né? Levar trabalho para casa, você deixa às vezes de ficar com a sua família, filhos, enfim, participar de eventos de família, porque você tem o trabalho, né? E chega um certo momento que você olha para você, então você fala assim, se eu não me der o valor, quem vai dar? E aí entra a sua saúde, entra essa questão do convívio, né, familiar, porque a gente faz parte de um contexto. Então, a gente também tem uma vida fora do trabalho,
né? A gente tem a nossa religiosidade, a gente tem a nossa prática esportiva, a gente tem outras coisas. Então, e isso é um processo, sabe? Algumas pessoas têm mais facilidade em desapegar do que outras, mas é fundamental. Mas sabe, Raquel, a gente tem uma fase da vida, que pode ser que você ainda esteja nessa fase, eu já passei dessa fase, estou mais velho, que a gente quer trabalhar para comprar, para ter, e aí você verifica o seguinte: primeira coisa, você não vai levar nada, né? Você leva as memórias, você leva as histórias, você vive, né? Então, assim, eu acho que o europeu está mais certo do que a gente, do que o americano, né? Isso não quer dizer que tem que ser vagabundo, não é isso. Não. Eu acho que a gente tem que trabalhar, mas na medida certa. Sim. A gente tem que procurar trabalhar, se esforçar, óbvio, mas dentro de um limite que a gente consiga viver, que a gente não leve Sim. trabalho para casa, que a gente não discuta trabalho em casa, porque a gente precisa ter saúde, né, para a gente poder. É lógico que se a gente não trabalhar, a gente não vai viajar, Sim. a gente não vai fazer as coisas que a gente precisa, a gente não vai fazer um tratamento odontológico bacana, estético e tal, e a gente precisa ser escravo do trabalho. Exatamente. Isso, é isso. Exatamente. É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se valorizar. Eu acho que o nosso trabalho ele tem um valor, né? E se a gente não está recebendo esse valor, a gente ou precisa estudar mais, ou a gente está no lugar errado, né? E aí a gente tem que se movimentar, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto de novo, fala um pouquinho do que é a sua vida com o Billy e a Cacau. Ai, Hoje eu gente. li um texto, até não lembro onde foi, que diz o seguinte, que os nossos cachorros, eles são um capítulo na nossa vida. Os cachorros, os gatos, quem gosta de gato, os animais, são um capítulo na nossa vida, né? Um capítulo no livro da nossa vida. E para eles, a gente é o livro da vida deles, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho deles. A Cacau, bom, é um casalzinho de bulldog francês que eu tenho, bem compacto, né? E a Cacau foi a primeira que chegou. E eu e o Thiago, a gente morava num apartamento e ela chegou para alegrar. Aqui em Barretos já? Aqui em Barretos já. A gente morava ali no Jardim Soares. E aí ela chegou. E depois de uns meses, um ano mais ou menos, a gente mudou para uma casa. E aí, a gente indo trabalhar e tudo, uma coisa é você ficar sozinha num apartamento, né? Outra coisa é você estar numa casa sozinha, porque é bem isso. Para nós, eles são um momento ali do nosso dia, do nosso descanso, enfim. Para eles, a gente é tudo, né? Então, o Thiago falou assim, ela tá triste, eu tô achando que ela tá meio... Chegou o Billy, né? E eles são muito parceiros, são muito juntos. E é aquela coisa, tem hora que tá... Eles não são parentes? Não são parentes. São castrados também. E aí, tem hora que é uma relação de amor, tem hora que é relação... Aí briga, aí daqui a pouco tá já dormindo juntinho, sabe? Mas eles... Igual casamento. Exatamente. E eles escolhem, né, um dono. Então, assim, a Cacau vem mais comigo. O Billy é mais com o Thiago. E então, o perfil também, né? Porque eles são temperamentais. Então, às vezes, a Cacau... fica emburrada, não come. Então, a gente também, com o tempo, vai aprendendo, né? A entender os sinais, né? Se tá tudo bem, se não tá. E a gente sai para passear. Eu vejo o Thiago sempre. Você eu não vejo, mas eu saio. De manhã, às vezes eu passo de bicicleta ou de moto, ele tá lá. Tá lá, Mas e é muito bom, né? Para quem gosta, né? Eu e o Ricardo também gosta muito de animal, eu também gosto. Hoje eu tenho gatos, né? Nunca tive gatos. Primeira vez, quando a Carol veio, ela trouxe os gatos. E assim... Tinha a calopsita, né? Tinha o Nino, né? Eu tinha o Nino até uns tempos atrás. Mas agora a gente tem 4 gatos em casa. Cara, é uma loucura isso. Porque assim, gato
é totalmente o contrário do que as pessoas pensam, sabe? Eles têm hábitos diferentes de cachorro. Eu sempre tive cachorro, né? Então, você acaba criando uma certa dinâmica da sua vida em razão deles, né? É bem isso. É bem isso. Né? Porque Mas bem diferente, né? Eu nunca tive gato. O Lucas tem gato, o Lucas, meu filho, lá em São Paulo. Mas eu nunca tive. Eu fiquei um tempo aqui com a gata dele, a Lua, né? Mas é bem diferente, né? Sim. O cachorro é um negócio, assim, eu acho, para a relação que eu tenho com o animal, mais bacana essa relação que você cria. Parece que ela é mais próxima, né? Com o cachorro, né? Não sei. É só diferente. Né? Os gatos também têm isso, mas é um pouco diferente. Mas é na hora dele, né? Exato. Ele é meio sistemático. Tipo eu e você, assim, sabe? Eles são sistemáticos. Um gato é um cara mais velho, mais chato, entendeu? Ele, Você. Não, pode ser. Pode ser, mas assim, a gente tem essa questão de ter o animal, ele faz muita diferença. Eu acho que talvez isso também te ajudou na adaptação. Ajudou, companhia, né? Às vezes a gente chega em casa, aí tem aquela alegria, porque pula, faz festa. Enfim, e a gente começa realmente a incluí-los na nossa rotina, né? Então, vamos viajar? Puxa, o que fazer, né? E o que vocês fazem? A gente conseguiu uma pet sitter. Ela vai todo dia lá no apartamento. Exato. Então, cuida, reporta, e isso traz uma tranquilidade também para nós, né? E então, quando não dá pra gente levar, né? Eles já foram com a gente para Florianópolis de carro. Sim. Aí chega na praia, aquela confusão, mas fora cheio do de Brasil, areia. sofre muito, né? Andar de não, carro, nunca leva, não é babado. Não, isso perigoso. não. A gente nunca para fora, não. Mas de carro a gente já se aventurou. Já. A Carol, inclusive, quando ela morava na Turquia, ela levou uma gata pra África do Sul. Falou que foi uma treta homérica para ela conseguir fazer isso. Porque ela falou que teve que ir num cargueiro especial, porque era... Nossa, um negócio... E eles têm aqueles negócios de fazer exame, checar por causa de essa parte biológica. Então, assim, ela é uma história, inclusive, que ela conta que, assim, foi muito custoso, caro, e, assim, e coitado do bicho, né? Então, acho que só se uma eventual mudança, você vale. Agora, para passeio, eu não sei se é o... Agora, Farra, me fala um pouquinho da Turquia. Não, mas é um lugar que eu tenho vontade de conhecer. Nós vamos trazer a Carol, que legal. A esposa do Farra, namorada do Farra, ela morou na Turquia. Ela era modelo internacional e ela morou na Turquia, ela morou na Rússia, na China, na Espanha, na Alemanha. Conhece 14 países. O Líbano, conhece Israel. Que legal. Andou bastante. Né? Ela andou pela vida e morou, e por último, na África do Sul. Inclusive, né? Ela trabalha, né? Numa empresa da África do legal. Sul, online. Isso, Mas assim, ela vive querendo que eu vá para lá, porque eu quero muito ir para lá. Né? A Turquia talvez seja um dos países que eu mais quero ir. Líbano, Turquia e Irã são 3 países que eu quero muito visitar, ali no Oriente Médio. Eu também. Teherã, por exemplo, eu sou muito... E Moscou também quero ir, muito. Moscou, quero ir na Polônia, quero fazer aquele leste europeu, ir até Moscou. Eu iria agora em Moscou, sem problema nenhum, sei que não tem perigo nenhum, que a guerra está bem longe de Moscou. Eu iria para Teherã. Eu iria para Teherã agora. Agora não, que a gente está gravando. Saindo daqui, pegasse um voo. Mas você quer ir para para algum lugar desse? Onde você tem vontade de ir? Eu tenho vontade de conhecer Turquia, Grécia, Itália. Acho que são os lugares assim mais assim, e que eu tenho assim vontade, né? A Grécia e perrengue nessas viagens, Raquel. Tirando esse de perrengue, Baltimore. Eu vou te falar, assim, Calil. De avião, de hotel, de lugar hotel ruim, de ser Baltimore não, graças a Deus, maltratado não. Às vezes aquelas situações de, tipo, você tá na rua, precisa de alguma informação, a pessoa passa reto, vira cara, vê que você é turista, né? Mais nos Estados Unidos do que na Europa. Mas toda vez, o Thiago é testemunha,
toda vez que eu viajo, eu vou para raio-x, teste de químicos, Por que enfim. será? Sei lá, eu já dou risada, entendeu? Aqui fora do Brasil. a hora que você Aqui vai entrar. fora, eu já sei, entendeu? Eles fazem Aperta só o assim. botãozinho lá. Eles fazem só assim. Aí, da última vez que nós fomos agora, esse ano até... Mas tem um motivo. Ou às vezes um tipo de vestimento, ou um tipo de calçado. Não sei te explicar, Certamente Calil. tem alguma coisa. Não sei te explicar. É. E assim, dessa última vez até o Thiago brincou com a policial, né? Falou assim, ela já tá até acostumada, né? Aí ela riu, foi aqui no Brasil, ela falou assim, vai ver porque ela é bonita, né? Falou assim. Aí eu comecei a rir, eu falei assim, não, faz o seu trabalho, tá tranquilo, né? Mas já passei, ter que tirar sapato, Nos Estados Unidos todo mundo tira, né? eles... levanta Tem a mão, aquela máquina gira. da GE lá que gira. E você sabe que aquela máquina, ela mostra lá na tela você sem roupa, né? E aí outro dia eu com o Chafei, eu fui numa prisão, e aí tem lá nessa prisão, não conhecia, não milito nessa área, né? E aí, porque lá no aeroporto eu já tentei ver como funcionava, como que era, nunca ninguém deixou. E essa eu entrei, sentei na tela, Chafei, vai, vira. Então, assim, foi bem bacana, impressionante, e aí não passa nada, né? Então, por exemplo, se a pessoa tiver alguma coisa escondida no corpo, a máquina vai mostrar, né? Teve uma vez também uma situação, a gente chegando dos Estados Unidos, né? E aí a gente teve um extravio de bagagem e eu precisei passar na alfândega. Eu tava com uma mala de mão e tal, e o cara, eu falei, tá bom, né? Aí ele perguntou, era aqui no Brasil, a minha sorte, né? Porque sozinha lá, né? E você já fica naquele madrugada, sabe? Ninguém, só você e o fiscal. Ele era da Receita Federal ou Receita, Polícia Federal? É Polícia Federal. Não sei, tem os dois. A alfândega provavelmente foi na Receita. É Receita, né? Para saber se você trouxe alguma coisa, é Receita. É Receita. Aí ele virou e falou assim, você tá com algum notebook e tal? Eu falei, não. Eu vou perguntar de novo. Você tem certeza que você não tá com nenhum... eles têm um jeito de, né? Aí eu falei, não. Eu respondo o que me pergunta, né? Aí ele, eu vou precisar abrir a sua mala. Aquelas coisas que a gente vê até no programa, né? Aí eu assim, não, tudo bem e tal. Gente, ele foi abrindo, ele foi perguntando, e eu ali. Aí, sabe o que era? Uma bateria externa que eu tinha levado, mas não era um notebook. Sim. Ele me perguntou notebook, né? Aí ele... que ele viu no raio-x. Ele viu no raio-x. Daí ele... Não, eu vou levar pra... Falei, fica à vontade, né? Aí ele, não, tá liberado e tal. E pra você fazer caber no nervoso... de volta. De volta. Então, foi uma situação também que eu passei. Mas acabou que deu tudo certo e falei, vamos embora, quero nem ver free shopping, vamos embora, né? É uma vez só que eu passei nessa... Que aí ele passa na sua mão, acho, pra ver se tem explosivo ou droga e tal, né? Passa na roupa. Foi uma vez que a gente voltou de Las Vegas, que eu ia atirar num stand de tiro e não deu certo. Que bom que não deu certo. Com resto de pólvora, né? Não, acho que explicando, acho que não ia ter problema. Você tem que, né? se você tá lá, né, tudo documentado, provavelmente. O Vicentinho, provavelmente, não vai ter pólvora. Exatamente, né? Um amigo que a gente tem que mora lá. Inclusive, a gente vai gravar com ele. Sim, ele deve chegar em novembro, né? Ele deve chegar aqui. É um menino que eu conheço desde pequeno. O pai é meu amigo e ele é um craque da informática. Trabalha no Vale do Silício, né? E vai vir aqui, a gente vai ele gravar. Vai passar no negócio com pólvora na mão, muito provavelmente. Ele atira lá, ele vive uma vida de americano, né? Então ele atira, tal, né? Bacana. O Vicentinho vai ser um cara sensacional, né? E os seus pais, Raquel, eles sentem assim, quando você veio,
Aí foi difícil para eles, não? Vocês são só 2 filhas? Eu e minha irmã inclusive é nutricionista aqui em Barretos, a Bia Lustosa, e ela que veio primeiro, na verdade, né? E assim, eu acho que não, sabe por quê, Calil? Porque quando você sai pela primeira vez de casa, no caso foi para eu fazer a faculdade, né? É que eu acho que veio aquela síndrome do ninho vazio, né? E tal. E então, assim, depois eu voltei para Campinas, para depois vir, né? Para cá. E eu acho que também chega uma altura da vida dos pais, acredito eu, né? Que quer mais ver os filhos batendo asa mesmo, né? Então, eu acho que mais difícil mesmo foi nessa primeira saída de casa. E eles moram aonde lá? Qual região? Eles moram ali perto do castelo. Sei. Então, e assim, fica aquele dilema. Será que eles vão vir para cá, né? Porque eu e minha irmã aqui em Barretos, né? E eles lá já são aposentados, né? Então, é uma decisão que eu acho que eles que têm que tomar. Mas com a vida acostumando lá, né? Raquel, se uma pessoa que está nos assistindo agora quiser entrar em contato com o teu trabalho, com a clínica, como é que ela faz? Qual que é o seu Instagram, ou o da clínica, ou os dois? Telefone, como é que ela faz para marcar? Então, pode ser tanto pelo Instagram, tá? VitaCare, Centro Médico, aí vai ver lá Barretos, tá? Ou através do meu Instagram também, doutora Raquel Lustosa, que tem o link onde a pessoa clica, já dá direto o telefone da clínica, tá bom? E, então, de novo, o Instagram da Pelo clínica. Instagram, pode ver também. Vamos colocar aqui embaixo já também na descrição. Isso. Aqui. Tudo já direitinho. Né? E assim, indo para os finalmente, a gente tem o costume aqui, o Farra não gosta muito dessa parte, ele acha muito piegas isso. Eu acho, né? eu acho. Mas o que eu queria era que você falasse qualquer coisa, que você deixasse uma mensagem, ou não, ou falasse qualquer coisa que você quisesse, deixar aberto assim para você falar com eles diretamente. Um espaço. Bom... você me pegou nessa. Não, dá para eu falar mais um pouco, para dar para você pensar. Deixa eu pensar aqui como abordar. Não, tranquilo. O que mandar o seu coração. Isso. Se quiser mandar um recado lá para os cariocas, mande um recado para os cariocas. Por quê? Então tá. Então, bom, eu vou mandar então vários recadinhos, tá? Livre. Primeiro agradecer esse espaço, né, tanto para o Farra quanto o Calil. Muito obrigada. Acredito na importância da odontologia, acredito na importância dos cuidados humanizados, da abordagem multiprofissional. Então, eu espero você lá na clínica VitaCare, comigo, para o que você precisar, ou com qualquer colega de profissão, tá? A gente depois vai deixar aí o contato. Agradeço também ao meu marido, todo o apoio que ele me dá. Agradeço a minha irmã também. Sem ela eu não teria conhecido meu marido. E vindo para cá, né? Acho que eu aprendi muito aqui em Barretos. Fiz muitas amizades. Sou muito grata a tudo e é isso, gosto do que eu faço e estou de portas abertas, coração aberto para o que todos precisarem aí, tá bom? Não esqueçam de escovar os dentes e passar fio dental. Por favor, né? Não é X vezes ao dia, só quando comer. Pelo amor de Deus, né? E assim, essa semana a gente vai estar divulgando alguns... insights, assim, sobre clareamento dentário, que é uma dúvida muito frequente. E a gente também vai falar sobre bruxismo. A gente já tem falado um pouquinho, tá? Sobre isso. Então, assim, são perguntas que às vezes vão aparecendo, né? Que tipos de tratamentos e tal. Então, a gente vai soltando devagarinho. Então, tem muita coisa bacana aí para
para aparecer. Então, antes de acabar, quero perguntar um negócio que talvez muita gente queira saber. Escova de dente, fio dental e enxaguante bucal. Qual que é a ordem correta desses 3? Olha. Que aí eu quero Aí a gente, criar uma polêmica. Vamos polemizar, então. Quer criar um corte, né? Né? Exato. O Kleber tá ali, ó. Vamos criar um corte. Já criei um corte, tá vendo? Fio dental primeiro, né? Então, a gente esquece ou pula, muitas vezes, não pode. Por quê? Você libera os espaços entre os dentes. Então, é a primeira limpeza que a gente faz. Eu costumo fazer uma analogia. Você vai lavar uma roupa, você tem que esfregar o colarinho, o punho e tal. Você dá aquele talento para depois você lavar a roupa, né? Então, fio dental primeiro. Escova. Porque a escova, você fazendo o movimento certo, né? Calibrando a mão. A escova ideal para você, tiver dúvida, VitaCare, doutora Raquel, a gente consegue acessar não só a superfície dentária, mas também um pouquinho ali entre os dentes. E a gente higieniza a língua antes do enxaguante bucal, tá? Então, assim, a língua, geralmente também a gente indica um raspador lingual, tá? Não a própria escova. E aí, sim, o enxaguante. E o enxaguante também não é igual a propaganda preconiza, né? Aquela coisa de manhã, tarde, à noite. Então, assim, preferencialmente à noite. Tá? Mas se usar todas as vezes, não tem faz problema, mal. não porque faz eu já mal. vi outro Desde dia, que o seja cara sem explicando álcool. Porque muda o pH da mucosa, boca, e aí te dá um Então, câncer de intestino, de estômago. Há anos atrás, todos os enxaguantes praticamente eram com álcool que a gente fazia até chorar, né? Listerine. Cepacol, enfim. Hoje não. Então, a gente tem marcas, eu particularmente gosto muito dos da Colgate, onde não tem. E você protege, porque é o tempo que a gente dorme, passa mais tempo sem ingerir nada, mas ao mesmo tempo, a nossa proteção natural, que é a saliva, ela diminui. Então, se você não passou o fio dental, tá fermentando a comidinha ali entre os dentes, né? Vai dar aquela cárizinha, vai inflamar ali, enfim. E daí a gente vai, bactérias, dependendo, já tem estudos que tem a ver com Alzheimer, aí a gente já começa a entrar para um outro leque, entendeu? Então, gente, é tão rapidinho, não é caro, é mais barato do que depois as consequências, né? Ou outras doenças e a gente precisar de outros tipos de intervenção. Eu queria lembrar a todos que, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma propaganda aqui, nenhum merchandising aqui. Então, o que eu vou dizer agora, ele não estou recebendo para dizer isso. Se você precisar de uma profissional competente, uma pessoa correta e séria, procure a doutora Raquel. Raquel, Obrigada. muito obrigado pela sua presença. A gente Obrigada. queria agradecer muito, pedir a todos que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tem o canal do Instagram também, Calil com Farra Podcast. A gente agradece muito. Muito obrigado. Leva um abraço para o Thiago. Pode deixar. Muito obrigado e volte mais vezes aí pra gente falar sobre marcas de escova, que é outra polêmica. É outra polêmica. Uso do flúor ou não, Então. né? Tem bastante coisa. Muito obrigado. Muito Tchau, obrigado. Boa noite a gente. todos. Boa noite.